Pessoal, aí sim, mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês o que é melhor, o Lean ou Six Sigma. Antes da gente falar do vídeo, né, o recadinho de sempre, inscreve no canal, deixa o like aí, gostei, não gostei, manda dúvidas, questionamentos, compartilha o vídeo, enfim, você já sabe o que tem que fazer, né? O que é melhor, o Lean ou Six Sigma? Engraçado, a primeira vez que eu vi essa pergunta foi de um... Eu escuto isso há muito tempo, né? Mas a primeira vez que eu escutei com muita ênfase essa pergunta foi dando um treinamento em 2014 para a Valorec. E aí tinha uma equipe, alguns alunos que eles eram do setor de Lean dentro da empresa e eles estavam fazendo curso de Green Belt. E é engraçado que eles foram com o espírito para o treinamento não de aprender, né? Não de agregar, mas de questionar isso. Né? Ah, o Lean é melhor, por que você está querendo implementar o Six Sigma aqui dentro da empresa? A resposta que eu dei na época ela é bem parecida com a que eu vou falar hoje. Mas eu acho que é engraçado a gente primeiro observar esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de postura que é muito normal, tá? É muito comum. As pessoas ficam competindo quando elas tinham que agregar as coisas, né? Você pode ser engenheiro e pode ser Green Belt. Você pode ser engenheiro e administrador. Você pode ser Green Belt e especialista Lean. Você não precisa ser um ou outro. Uma coisa não exclui a outra. Né? Eu tenho até muita dificuldade de chamar o Lean de metodologia. Para mim, o Lean é um conjunto de boas práticas. Mas se você falar da diferença das metodologias do Lean e do Six Sigma, geralmente a literatura vai falar que um é rápido, com foco em redução de perda e padronização. E o outro tem a característica de utilização estatística forte para ganhos financeiros e otimização de processo. Cara, ao decorrer dos anos, você vai vendo que isso não está errado, mas não é só isso. Né? O Lean é um conjunto de boas práticas que, se você parar para ler mesmo, né, de onde surgiu, a biografia das pessoas que eram responsáveis na época por desenvolver essas técnicas, essas ferramentas, o foco principal, pessoal, sempre foi não a padronização, não é redução de perda, mas é tornar o fluxo do processo o mais contínuo possível, sem parado, sem gargalo. Ah, mas o 5S é para isso também. Né? Aquele negócio de ficar bonitinho, organizado, é uma consequência natural disso. Ah, é porque o VSM, tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro, é para você fazer um bom estudo de valor agregado e tentar otimizar ao máximo o processo, no sentido que ele seja o mais contínuo possível, dentro do melhor padrão possível. E o SMART, enfim, qualquer ferramenta ali, qualquer técnica ali, se você pegar, o foco sempre era em tornar o fluxo do processo o mais contínuo possível dentro do melhor padrão. E é engraçado isso, né? Porque quando você pensa e você lê a bibliografia das pessoas que eram responsáveis à época, você vê que a fábrica em si, a produção, né, o sistema Toyota de produção, daí que vem o Lean, nunca o foco foi muito na produção. Era sempre nos setores complementares, né, compras, logística, engenharia, financeiro, RH, para fazer com que a produção fosse contínua, o máximo possível. Produzisse mais numa qualidade igual, nem melhor, igual. O Six Sigma, quando ele surge, o foco era, cara, os processos, o nível de exigência do mercado hoje está maior, as pessoas hoje, né, o mercado globalizado exige que você tenha concorrência não só no seu quintal, ali na sua cidade, mas no mundo todo. Então você precisa ter um nível de qualidade melhor, maior e otimizar ao máximo o volume, a produção. E aí a gente sabe que estatisticamente é impossível você, né, otimizar algo sem antes padronizar. Então é muito nesse sentido, né? Um complementa o outro, percebe? Não tem melhor, não tem pior, né? Você padroniza, acha o melhor padrão
otimiza, chega no máximo que a performance pode dar. E aí, eu, por exemplo, né, nos meus cursos de Yellow Belt, que é no Brasil basicamente o curso de Lean, a parte Lean do programa, cara, eu incluo estudo de capabilidade, né? Por quê? Quando você faz lá a capabilidade com as duas curvas, as duas linhas, né, tanto o within quanto o overall, basicamente a diferença de uma curva para outra é a oportunidade que você tem de melhoria naquele processo em padronização. Por que não o aluno saber isso? E a partir daí ele vê o potencial do projeto dele como Yellow Belt, como Lean, e falar, cara, eu posso definir minha meta a partir daí. Por que não, na hora que você ensina, você está ensinando a pessoa a padronizar, né? Achar os melhores padrões, reduzindo perda, desperdício, né? As 8 grandes perdas. Ele vai ter que comparar para achar o melhor padrão, né? Ensinou o box plot, entra nos testes de hipótese, pelo menos teste de hipótese para dados normais, onde é o box plot complementado por um valor de probabilidade. Então, ao invés de ficar concorrendo, né, eu acho que a gente devia mais pensar realmente como eles pensaram na época. Né? Só muitas vezes o pessoal no Japão não tinha esse conhecimento de estatística tão apurado na prática, porque a academia japonesa sempre foi muito boa. A tradução, né, da matemática para a prática às vezes ficava a desejar nesse sentido de aplicação dentro do Lean, complementar. Então, assim, não tem melhor, na minha opinião. Elas se complementam, mas eu acho que a gente pode complementar ainda mais. É isso que eu estou falando. A gente pode trazer muita coisa para a formação Lean do Six Sigma, né, do Seis Sigma, como eu dei exemplo aqui do box plot, teste de hipótese, da capabilidade, o próprio CEP, análise de séries temporais, né? Você achar ali os picos, os vales, os clusters, as tendências, enfim, as sazonalidades. E para o Six Sigma, você complementar também, por exemplo, a fase de controle, né? E a fase de medição mesmo, o tal do ver e agir, com práticas relacionadas a estudo de valor agregado, o 5S, né? O próprio SMED no final. Lembrando que toda setup não é só preparar a máquina, qualquer atividade que você faça no sentido de preparação, né, para executar algo. Então, fica aí o vídeo. Eu acho que a mensagem é essa, né? Não são concorrentes, são complementares. Assim como as outras coisas que a gente conhece na vida. Né? A formação de engenheiro é complementar, a formação de administrador, enfim, não tem por que ser um ou outro. Né? Cada um vai criando o seu portfólio, enriquecendo ao máximo. Mas o mais importante, ao invés de fazer 500 cursos, né, e chegar no LinkedIn lá, colocar 90 certificados, o cargo às vezes é maior que o currículo da pessoa, coloque em prática, façam projetos. Lembrem, né, que toda formação de Belt tem a parte teórica e a parte prática. E projeto não se faz do curso. Projeto é um problema real da sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal, que você vai resolver utilizando aquela metodologia, né? O método que foi ensinado durante o treinamento. E demanda tempo, demanda uma equipe, um projeto, né? Que seja de white belt, um Kaizen, que não é projeto, é uma ação direta de melhoria, muitas vezes demora até um mês para ser feito. Não dá para fazer no período do curso. Um projeto de Yellow Belt não é porque é diferente do Green que um mais simples do que o outro. Isso é uma definição muito errada. Eu já fiz projetos de Yellow Belts que foram muito mais complexos e deram muito mais trabalho do que projetos de Black Belt, por exemplo. Depende do foco de atuação do seu projeto. Projetos de Lean demoram de 4 a 6 meses. Projetos de Green, Black, de 6 a 8, depende do projeto. Não dá para fazer durante a sua formação. Né? E precisa de uma equipe. Né? Você resolve um problema real, não é um case. Né? Não é algo formatado. É um problema real. É colocar em prática aquilo que você aprendeu no curso. Por isso que toda formação de Belt você tem o certificado de conclusão do curso e o certificado de especialista, depois com o desenvolvimento de pelo menos um projeto prático. Fato é, coloque em prática, né? E não precisa concorrer. Tente usar o seu conhecimento de forma sem ser em tentativa e erro, né, pessoal? Porque senão, para que vai usar um método, né? Você usa o método para sair da tentativa e erro. Você vai fazer tentativa e erro, não precisa de método.
Fato é, tentem usar o método ao seu favor, trazendo para dentro do seu projeto, aplicação prática, todo aquele conhecimento que você tem, seja numa metodologia, seja numa formação acadêmica, seja principalmente no seu conhecimento e experiência do processo. Né? Eu acho que essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal e continue mandando as dúvidas e críticas, que tá aumentando e está bem legal essa comunicação. Estou gostando muito, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.